Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos falar hoje sobre um tema que é muito importante. Eu acredito, assim, é importante para que a gente dê mais consciência, né? Para que a gente viva bem, de fato. É algo muito importante para que a gente possa fazer a nossa baliza interna e expandir realmente a consciência. Então, faz parte, inclusive, do caminho do despertar. Nós vamos falar de algo que é muito comum entre todos nós humanos. Estamos fazendo isso numa constante, sendo consciente ou não, né? Sendo verbalizado ou não. Nós humanos estamos constantemente criticando. Sim, criticando. E é importante nós observarmos isso, porque faz parte de despojarmos daqueles pezinhos que o coração revela coisas que precisam ser ainda transmutadas, ressignificadas diante da nossa alma, tá? Então, para que a gente viva bem, né, a cada vez melhor, mais saudáveis, com uma mente sã, né, um corpo são, é necessário considerarmos, será que uma crítica é válida ou não? Será mesmo que existe crítica positiva? Ou toda crítica é negativa? Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, antes de tudo, já agradeço aos inscritos no canal e também a todos vocês que possam estar aqui pela primeira vez. Gratidão profunda, se inscrevam. Pessoal, a todos vocês, deixem um like, comentem, compartilhem o vídeo com aqueles que possam gostar e também com aqueles que ainda não conhecem o meu canal. E mais do que isso, ativem o sininho para continuarem recebendo o meu conteúdo. Aqui eu estou, Gislaine Abadia, fisioterapeuta e terapeuta. E o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais é um convite nessa busca eterna de nos compreendermos mais do que isso, conseguirmos explorar nossos dons e talentos no mundo, vivendo de fato, mais do que nessas tentativas de sobrevivência, né? É sobre isso, é darmos valor realmente, genuinamente ao tempo presente, o agora, que é o único momento que existe. Então, vamos lá? Para que a gente possa construir, então, né, todo um contexto, a minha consideração aqui é de 4 autores que passaram pela humanidade e deixaram realmente legado extremamente positivo, de amor, inclusive. Então, bora lá? Eu começo, antes de tudo, né, citando aqui. E aí, o primeiro deles, Sócrates, que esteve na Terra, ele era um filósofo, um pensador, né, muito famoso aí, antes de Cristo, 400 anos aproximadamente antes de Cristo. Então, Sócrates trouxe a crítica como algo a nível de questionamento. Então, Sócrates, ele realmente achava a crítica positiva nesse sentido, questionar, uma curiosidade, algo investigativo, ou seja, conota descobrir coisas melhores e não a crítica como ataque que é feita hoje. Então hoje, em muitos casos, na grande maioria, quando uma pessoa critica alguém, ela critica meramente porque é uma verdade que o outro colocou, mas que ela desconhece como verdade. Logo, ela critica. Então a crítica, ela vem muito a nível de um ego. O ego, quando ele está no processo, né, nós todos sabemos, reverberando coisas ali do inconsciente, é um automatismo que revela sobre as questões do mental inferior, que existe o quê, gente? Trauma, medo, pânico, as indizíveis misérias que o humano carrega e que elas estão, na verdade, o acorrentando, elas fazem peso. E num dado momento que chega uma verdade que é diferente daquela verdade a qual a pessoa já tem dentro dela, ela simplesmente, ao invés de refutar, ela simplesmente ataca ou desconsidera. Então, não, isso não tem nada a ver com o lema socrático, que inclusive, não sei se vocês lembram dessa frase aqui. Só sei que nada sei.
Será que as críticas que estamos vendo é a respeito disso? Vamos refletir? Eu vejo muito ataque mesmo, porque esse só sei que nada sei, gente, é quando uma pessoa é honesta e pensa, cara, essa verdade difere da minha. Mas que importante! Vamos identificar do que se trata? Ela vai lá e busca mais informações. Como? Só sei que nada sei, de Sócrates, não significa, uma vez que você não sabe, não saberá, então cessa aí a procura. Não, pelo contrário. Ele instiga a gente, né, a investigar as verdades que existem, as informações, é obter conhecimento, gente. A partir de uma verdade que chega, mesmo ela não sendo sua por hora, ela chega. Se você for investigar a nível de refutá-la, você vai descobrir que existem outras e vai amplificando. Então eu diria que aumenta o prisma de considerações, né? E realmente isso é algo benéfico. Mais do que Sócrates trazendo, né, a humildade, tipo, só sei que nada sei. Então, quanto mais eu acrescento de informação, menos eu sei. Porque logo eu identifico que eu não sei de nadinha em respeito de toda a onisciência de Deus. É sobre isso, né, pessoal? Além de Sócrates, o seu discípulo, Platão. Quem também nunca ouviu, nunca estudou Platão? Então, gente, Platão, ele vem ressaltar o seguinte, ele identificava, né, algo positivo na crítica quando ela é questionável, assim como o próprio Sócrates, e mais do que isso, quando a crítica ela era similar a fazer quem tinha conhecimento. Tipo assim, eu tenho um carro, se eu levar ele para um mecânico automotivo, será que eu vou ficar ali discutindo com ele se eu não sei nadinha daquilo? Não. Eu posso até tentar refutar, ficar com a pulga atrás da orelha, sei lá, perguntar para outra pessoa, né? E considerar o respeito a quem está fazendo aquilo. Agora, simplesmente eu vou falar, não, isso está errado. Gente, eu não sei, eu não tenho conhecimento de mecânica automotiva. Como eu vou discutir com o meu mecânico? Né? É sobre isso. Então eu não sou padeiro. Como eu vou discutir as questões de uma receita de pão? É isso que as pessoas não têm humildade, não têm honestidade muitas vezes. Elas não tentam, primeiro, introspectar aquilo que chegou para identificar é ego ou é centelha genuína. Quem aí está sendo ativado para deixar, né, com que esse momento passe e ele vire as costas para algo novo. Então, é de fato algo não tão bom. A pessoa vai conferir só depois. Porque tudo que uma vez tenta chegar até nós e a gente barra ali aquele conhecimento, volta depois de um tempo. E pode ser que venha com bastante remorso quando a gente descobrir que foi ignorância nossa. Sim, inclusive Platão, gente, já falava a crítica como algo positivo, é aquela que é feita por quem tem conhecimento para criticar. Sim, tenha conhecimento sobre aquele assunto, só assim você pode criticar ele. Ou seja, vai ser algo construtivo, porque só o fato de você já querer identificar, compreender, isso já é uma noção de coisas novas que chegarão. E é uma abertura, né? É uma sensatez, não é, gente? Então, não como mero questionamento, e fundamentalmente para acrescentar, a partir de Platão, então, que vem a dito feita, né, o quê? Crítica construtiva. Olha que maravilha. E nós vemos que não é bem o que acontece por aí, crítica construtiva, né? Não é bem isso que está retratado diante da humanidade. Então são só ataques, é um ferindo o outro, qual ego fala mais alto, né? Muitas vezes é isso. Então vamos refletir. Crítica feita por quem tem conhecimento, ou seja, elucidativo, né? Algo que realmente vem para acrescentar, né? E aí, gente, depois de Platão, eu quero considerar aqui alguém muito famoso, Jung, Carl Gustav Jung, aquele suíço famoso, que foi discípulo, inclusive, de Freud. Então, trouxe para nós uma psicanálise tão humana, maravilhosa, né? Que
veio descortinar muitos véus das ilusões, das ignorâncias do humano na Terra. Então ele trouxe para nós, né, de modo assim alinhado, percebermos que através de mecanismos de defesa, por questões de convivência social, nós estamos o tempo todo criando barreiras a partir das verdades que tentam chegar. Quem é que cria essa barreira, gente? Ego, tá? Ego. Então o ego impede que o self venha da sua melhor forma, que o nosso eu seja retratado genuíno, a nossa essência. Por quê? Porque a gente está fugindo de sair das sombras, né? O humano é cheio de sombras, tá? Então, Jung traz, gente, mais de 30, tá? Se não me engano, mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa nós usamos constantemente, como, por exemplo, dois muito comuns, né, que vão levar à crítica. Projeção. A pessoa, ela enxerga o mundo de acordo com aquilo que tem dentro dela. Então, não necessariamente a pessoa está passando algo ali lindo, maravilhoso, e quem está ouvindo, vendo, observando, vai aproveitar 100% do que a pessoa trouxe. Aquilo é dela. Quem está ouvindo, a gente não sabe o que tem na mente da pessoa. Nós não sabemos as barreiras que ela tem, as suas limitações. E se for o ego falando, ai, 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 ai. Uma dessas formas, né? Projeção. Você projeta no outro aquilo que você não consegue exercer, aquilo que você não consegue pôr para fora, aquilo que você condena dentro de si. Quando o outro vai lá e tem coragem de fazer, você se sente mal com aquilo, porque não quer ver o que tem dentro. Isso são coisas do inconsciente, subconsciente. Vamos lembrar, isso é questão inclusive científica, o humano vive de 95% do seu inconsciente. E mais do que inconsciente individual, inconsciente coletivo. Será o que estamos acessando nisso? Então, gente, isso aqui é muito sério, tá? Muito sério. Ego. Veja bem, mais de 30 mecanismos de defesa. Isso aqui vale em vários vídeos por aí, né, para fazermos e falarmos a respeito. Então, projeção é um deles, que é muito comum. O tempo todo as pessoas estão projetando, né? E estão criando expectativas, por isso que se frustram. Estão esperando sempre no externo, estão esperando no outro, estão culpando, estão julgando, estão no sectarismo, no fanatismo, no fundamentalismo, estão condenando. Muitas vezes, né, para não ter que falar o nome. Isso, humanos, que condenam o tempo todo, inclusive condenam a si, porque tudo aquilo que somos capazes de fazer ao outro, naturalmente já fizemos por nós aqui dentro. Então muitas vezes estamos, né, de fato sem vitalidade maior. Por isso que temos a coragem, a disfarçatez, na verdade, porque isso não é bem coragem, né? É ignorância de colocar isso em desfavor do próximo, tá? Porque não ajuda. Mais do que a projeção, algo muito comum, espelhamento. A pessoa espelha no mundo aquilo que tem dentro dela. Sim, gente, a analogia maior é um próprio pedaço de espelho. Imaginem o seguinte, Deus, né? Um grande espelho, pois só Ele é onisciente. Então, o grande espelho de Deus quebrou-se. Quando eu pego um espelho, nós já sabemos quem nós vamos enxergar, né? Cada qual só pode se ver, gente. Ninguém pode ver o outro no espelho dele. Então, são outras formas de considerarmos isso a respeito de tornarmos uno novamente. Isso cabe sim em outro vídeo, que falaremos mais à frente no canal. Ou então comentem aqui se estão realmente desejosos, porque a curiosidade, ela é benéfica, assim como disse Sócrates, né? Então, vamos no pedir e obtereis, como nosso próprio Mestre Jesus Cristo disse. Pedi e obtereis, não no sentido de carência, de ficar querendo algo, é no sentido de dar consciência, nossa, que legal. Sim, desejo, nesse sentido aí. Então, gente, mecanismos de defesa, Jung trouxe, né? E aí, outra consideração, que muito amorosa, por sinal, nosso amoroso Chico Xavier. Chico Xavier, gente, convida a gente, quando se fala de crítica, a primeiro de tudo, silêncio, silencie.
compreensão. E mais do que isso, então, esse que veio retratar um amor incondicional aos humanos, um amor fraterno, aquele amor desvelado, né? Ele trouxe para nós, diante de uma possível crítica, sim, gente, vamos reconhecer com honestidade, com humildade. Primeiro, humildade, não somos detentores de toda a verdade do mundo, isso é certo. Segundo, sejamos honestos, só Deus, o todo, o Criador, é onisciente. Ele sabe de tudo, nós não. Nós não sabemos nem quem nós somos. Como nós vamos ter a capacidade de criticar o outro? Chico, sabiamente, convida, silencie. Quando nós paramos para silenciar, nós vamos identificar através de uma compreensão maior e podemos optar pela caridade. Em que sentido? Se você está aí doidinho para criticar alguém e quase que incontrolável, primeiro faça isso. Terceiro, vá para a caridade. Qual que é essa caridade? Caridade, gente, quando você for criticar primeiro, honra, que se você está criticando, você está rebatendo, não é? Tenta refutar. Seja honesto, procure algo sobre aquele assunto, para que tenha como discorrer algum diálogo com a pessoa, tá? Então pesquise. E isso sim é genuíno. Seria inclusive uma busca. Logo você vai até desistir de criticar, tá? É sobre isso. E se mesmo assim tudo concluir na sua mente aí, né? Porque cada um vê o mundo de uma forma e tá certo. E cada um inclusive usa do seu livre-arbítrio conforme lhe convier, mas isso aqui são orientações honradas. Então, se você quer criticar, tenha caridade. No mínimo, comece agradecendo, pois é sobre a informação que a pessoa trouxe. Então, primeiro você recebeu. Mesmo que não esteja tirando proveito, aproveitado já está, pois ela te fez questionar, não é mesmo? Ela te fez exercer a sabedoria de parar de criticar e julgar e introspectar. O caminho, gente, a saída é para dentro, tá? Sim, com caridade, primeiro você vai agradecer o que a pessoa trouxe. Então, se você vai agradecer, não pode ser da boca para fora. Isso é desonestidade ou hipocrisia. Então, agradeça sim a informação que chegou, mostra que você está ciente daquilo e acrescenta. Seja altruísta, assim como a pessoa que trouxe a informação revelada. Revele para ela além aquilo que você também tem capacidade, pois todos nós somos buscadores. Então, você também pode ser o buscador. Não critica por meramente criticar. Chico Xavier dizia que a crítica traz desequilíbrio. Então a crítica vai trazer desequilíbrio a você em relação a outra pessoa, da pessoa em relação a você e de você para tantos outros. Já imaginou se daqui a algum tempo você descobre que o que aquela pessoa trouxe como verdade, que por hora ainda não era sua, é realmente uma verdade e que vai trazer verdades maiores ainda? Você vai ficar com remorso, você vai ficar se julgando, se culpando e aí depois não consegue identificar por que não consegue sair dos seus sofrimentos, das suas melancolias, das suas dores, dramas, das dores, né, de conflitos que todas as vezes que eles chegam, você opta por não resolvê-los e você coloca a cargo do outro, né? Então, gente, enquanto o humano ainda quiser solução a nível do externo, ele vai continuar no sofrimento. Esse tipo de vídeo aqui é justamente para trazer mais lucidez. Meu canal fala de saúde, mente sã, corpo são. Não somente corpo, sabemos que somos mais, né? Então nós vamos ter aí outros 5 corpos, além desses 2 citados? Sim, Gi, sim. Então, gente, Chico Xavier, ele convida a crítica, traz desequilíbrio. Então, antes de você criticar, silencie, compreenda aquelas informações que chegaram e acrescenta ao campo. E sendo uma meia-verdade ou até mesmo uma mentira, vai lá e seja caritativo com a pessoa. Chico convida a caridade. Seja altruísta, não seja só egoísta. Não afasta alguém que quis trazer algo bom, senão você está até, para além da crítica, julgando a pessoa. Quantas vezes a pessoa fala, isso aí não é verdade? Não. Nossa, esse fulano aí é... Enfim, né? N coisas. Tem gente que a crítica ela é tão sórdida que pode até fazer mal energeticamente, né? Então, gente, eu falo isso porque
convivo muito com esse tipo de coisa. Quem nunca, né? Então todos nós humanos convivemos, somos humanos, a crítica está dentro de nós. Quando a gente aprende a controlar ela por dentro, nós identificamos o que o outro faz ao externalizá-la, né? É sobre isso, darmos consciência. Não estamos prontos, nós temos que ser humanos mais honrados, né? Mestres de nós mesmos. Não existe mestre externo. E o único deles, no caso aí, né, que tornou-se de fato uno com Deus, é Jesus, tá? Então, aqui outras ótimas referências. Eu digo por quê? São considerados mestres? São. Mas quem vai ter a mestria de aumentar, expandir sua consciência, é só você. Eles vieram para ajudar. Até mestre Jesus não gosta de ser chamado como mestre, tá? A humildade lá é ao âmago, pois ele é uno, ele não se desfaz de ninguém. Então, assim como Deus, ele tem um amor incondicional, não coloca condição para nos amar, porque se assim o fosse, quantas ignorâncias, né? Já imaginou se existiria mundo? Então, Sócrates, Platão, Jung, Chico Xavier, cada qual trouxe aí, né, sua bagagem, seu legado a respeito da crítica, e eu os convido a refletir antes de criticar, porque isso é muito comum, tá, gente? Isso é do humano, isso é do humano. O humano, ele veio para viver as experiências em labor, em favor do seu emocional, e é o emocional que faz a gente criticar, sim. Então, quando algo chega e bate, machuca, porque às vezes era algo que a gente estava escondendo. Então, como nós vamos realmente assimilar algo bom a princípio? Mas não, pare, com honestidade, agradeça quem trouxe essa verdade. E se ela não é verdade, aliás, afinal de contas, acrescente. Logo, você tem um ótimo momento de fazer o bem. E mais do que isso, gente, eu trago a consideração da eubiose. A eubiose traz formas de podermos viver melhor a vida, né, aqui nesse planeta Terra. Então, ela trouxe que é o seguinte, a crítica, ela é do ego, pois o ego, ele acha que sabe a verdade. Já a consciência, ela busca a verdade e ela sempre está ativa. Uma consciência, uma mente sã, sempre está em busca. Olha que lindo, né? Então, nós nem teremos tempo, se estivermos conscientes mesmo, né, de criticar o outro. Pelo contrário, a gente só agradece o que o outro nos trouxe e com satisfação a gente pode até sofisticar o entendimento. Escuta, fulano, beltrano, ciclano, eu acredito mesmo que essa informação pode contribuir assim, assim, assado. Então não é no achismo, tá? Ah, eu acho que está... Tá, aliás, livre-arbítrio, né? Nem Deus tirou, quem somos nós. Então aqui são dicas. E aí não poderia faltar trazer aquele que trouxe uma verdade maior de todas, né? Quem, gente? Jesus. Jesus trouxe para nós em sua impregnação divina, né? Aí, conforme ele, de modo elegante, amoroso, ascendeu. Aliás, ele já era ascenso, né? Assim como o mestre Sananda, Yeshua, já um mestre ascenso das falanges micaélicas, nosso mestre Jesus Cristo, Yeshua, nos trouxe, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós somos uma impregnaçãozinha do todo. Vamos aqui colocar o todo, né? No sentido superior, alegoricamente, pois obviamente se Deus está em tudo, ele não está só em cima, ele também está embaixo, então ele está aqui no reino de Deus, né? Então, nós estamos o tempo todo absorvendo o quê? O maná de luz, amor do nosso Pai, se assim quisermos. Assim como a própria natureza, né? Então, gente, é sobre isso. Vamos absorver a verdade, desde darmos valor a tudo que contempla a nossa vitalidade como humanos. Quantas pessoas se separam de N assuntos só porque não faz parte do ofício delas. Então, pessoas que não acreditam em plantas, em chás, na natureza, e eu te convido a entender o seguinte, sabia que a âmbito farmacêutico, tudo que se faz, inclusive em relação à própria química, é a respeito, primeiro, de tudo que existe, desde o éter
advindo do Pai, assim como o próprio ar que respiramos e o próprio alimento, o qual estamos colocando pela boca? E você saber disso é imprescindível para você se compreender como um humano mais sofisticado da mente que é. Adquira o hábito de tentar compreender as coisas, ao invés de ficar criticando. Então, a própria indústria farmacêutica se utiliza de princípios ativos da própria natureza. Deus, gente, Deus é o maioral. Só Ele detém a coroa. Então, enquanto o mundo, né, estiver aí nas devidas, entre aspas, ignorâncias, vão acontecer mais e mais guerras. É um querendo dizer, a verdade é minha, seja por dogma religioso, seja por fanatismo a respeito de crença futura. Nós já estamos vendo, conferindo que essas crenças estão só nos limitando, pois se algo te faz se separar de outro grupo, por raça, cor de pele, seja etnia ou até mesmo cultura, crença, assim como já relatado, isso não é bom, até mesmo uma própria religião, sim. A religião tem um lado bom? Tem, maravilhoso. Inclusive eu vivo dele, de diversas religiões. Mas a religião, irrefutavelmente, tem coisas terríveis. Por quê? Porque ela é feita por homens, ora pois. Então é óbvio que ela teria coisas terríveis. Então, gente, coisas do ego, vamos nos aprimorar relevante ao que a consciência humana precisa retratar para viver bem neste planeta? Então, o planeta está passando, né, desse ultraje por merecimento nosso, de provas, expiações para regeneração. E aí eu te pergunto, quem é que se conhece, né, se reconhece precisando regenerar? Regenerar é sinal de que não estava tão bem assim. Aqueles que se acham, né, 100% não permanecerão aqui. Aqueles que têm o coração pesado para criticar, julgar, condenar o outro, se separar de verdades imprescindíveis para você expandir sua consciência e adentrar no caminho do despertar, não vai conseguir continuar aqui, porque não é uma questão de julgamento. Deus não julga, mas a sua consciência vai implicar até você uma justiça que é divina através do energético. Então, todos os seus chakras muitas vezes estão gritando para que você entre em o que, gente? Harmonia com Deus. Tanto pela Terra, emitindo aqui, ó, energia telúrica, a qual a gente capta, quanto a própria energia entre as outras pessoas que estão próximas a nós. Do que você tem se nutrido? Não é só o que entra pela boca. O Mestre, Jesus, disse, mais do que conhecereis a verdade, ela vos libertará. O mal não é o que entra pela boca, é o que sai dela. O que tem dentro de você? Você está absorvendo a energia telúrica adequadamente, assim como a energia, o éter divino? Você já está absorvendo tudo que chega em gratidão, pois está com os seus vórtices de força, os 7 principais liberados? Que bom! Se não, gente, é normal, 90% da população ainda está muito adoecida e a maioria em sono profundo. Então, o mestre também disse, os mansos, humildes e os puros de coração herdarão a terra. Deixa eu ver aqui o vídeo. Para que ele não fique tão longo, nós só vamos retratar o seguinte. O que é esse coração puro, Gi? Vamos lembrar? O coração, ele magnetiza a gente. Tudo aquilo que a gente emite em pensamentos, sabe quando a gente emite uma crítica mesmo não verbalizada, tá? Esse aqui o assunto é esse. Sabe quando você critica tanto, você pega o fio da meada, mas não para soluções, mas sim para potencializar aquelas tormentas que existem dentro de si, para potencializar as suas sombras, seus sentimentos de culpa, de julgamento? Sim, quem culpa o outro tem culpa dentro. Quem julga o outro se julga o tempo todo. Quem critica o outro está sendo criticado e ele deixa com que o belo momento do presente passe e vá embora inglório. Vamos parar com isso? Olha aqui que bênção. O coração, gente, livre, leve, tá? Ele já sabe. Eletro, uma mente sã, que ela emite coisas boas por aí. Logo, ela abre caminho pela emissão, pedi e obtereis, do qual se abriu. Em magnetismo, o coraçãozinho vai estar pronto para receber. Então, emana,
recebe. Nós vibramos, gente, frequência o tempo todo, energia. Assim como o próprio corpo é energia. Gente, tudo é energia. Energia mais densa ou menos densa. Mais densa esse quadro, nós. Menos densa aquilo que não vemos. A própria energia, a qual um coração leve está o protegendo. Você sabia que seu coração te protege? Sim, o seu coração te protege. E eu vou ensinar, inclusive, em outros vídeos, uma forma muito maravilhosa a qual eu aprendi e quero passar para vocês que isso é saúde, tá? É imprescindível que a gente se compreenda, só assim a gente entende Deus em nós, entende a messe maior do nosso Mestre Jesus Cristo, assim, né, como honrando aí as considerações necessárias à Semana Santa que se passou. Então não foi só uma sexta-feira santa, foi a Semana Santa, inclusive hoje um sábado, e vamos lembrar, depois da ressurreição de Cristo, ele passou alguns dias aqui na Terra para ensinar. Gente, mais do que isso, mas isso cabe outro vídeo, né? Então vamos honrar Jesus, rede viva em nós. Então esse sacro ofício, que a gente também faça o nosso, ninguém vai te salvar, tá? Deus, Jesus, passou as orientações para que você se salve. Seu Salvador é interno, é seu coração leve. Se o seu coração está um gelo, uma pedreira, né? Está vivendo só dos hedonismos fugazes do ego, sim, gente. Então, não está ativando a sua centelha. No outro vídeo nós falaremos sobre isso de forma que fique assim bem fluido, harmonioso, para você compreender mais sobre você, para que se torne cada vez mais consciente. E que inicia esse caminho de despertar. E mesmo não dando esse nome ou essa consideração, para que você se torne mais saudável. Porque tudo é a mesma coisa, né? O despertar consciencial revela uma sabedoria e um estado de saúde. E para além disso, aquele que ele não se detém aos conformes das incapacidades que são vistas só à mente inferior, ele, ao mental superior, deixa com que as melhores intuições venham. Deus coordenando a nossa vida, nós somos ferramenta dele, ad eternum, e podemos fazer inenarráveis prodígios, já disse o mestre. Então, gente, não vamos fazer assim como os fariseus, os saduceus, raça de víboras. Vamos contemplar que se o véu de 18 metros de altura, 9 metros de largura, sim, com a espessura de um palmo, se rasgou de cima embaixo. Vejamos, só para lembrar, não foi o homem, o humano, não foi o povo judeu que rasgou o véu de baixo para cima. Foi de cima para baixo, 18 metros. Deus rasga o véu daquela hipocrisia danada, dizendo: Jesus, na cruz, eu dei o meu filho para que vocês compreendam. Então Jesus, ele dá seu último suspiro naquele sofrimento indizível. Tetelestai, está feito. Então, gente, cumpra-se com o seu fator maior de elucidação. Adquira honestidade, humildade, pois vamos lembrar, onisciente, onipotente e onipresente, só Deus. Então, conosco mesmos, temos que honrar, entrar dentro dos nossos mistérios, pois só em livre-arbítrio. E aí, nós saberemos nas equivalências de um hábito diferente obtermos resultados, tá? Que por enquanto ainda não enxergamos. Então, tenha fé. A fé é acreditar, dando valor a algo antes de ser visto. Então, nesse mundo de hoje, que muitos primeiro estão só detidos às questões da matéria, do ego, em puro hedonismo, em pura crítica, não compreendem, né? Então, eles são aqueles verdadeiros São Tomés, né? De ver para crer. E é bem o contrário. O fundamento disso foi revelado por nosso amoroso Mestre Jesus Cristo. Então, que Deus possa ser considerado ao âmago aos corações com leveza de todos aqueles que têm boa vontade. Então, gente, menos crítica. A crítica é uma reação. Como sempre, eu convido a todos, menos reação, mais ação efetiva, com coração leve. Isso é possível. Então, a todos vocês que me acompanharam, deixem um like de vocês, comentem o vídeo, podem sugerir também temas.
Ativem o sininho para continuar aqui comigo, compartilhem com aqueles que possam gostar e, como sempre, com aqueles também que ainda não ouviram falar do canal. Então vamos aumentar nossa egrégora. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.